não são iguais, são zagueiros com características muitas vezes complementares. Fabrício Bruno pode atuar junto com Léo Ortiz ou com Léo Pereira. O Davi Luiz agrega experiência e, para mim, se a gente for analisar só o desempenho, o Tite geralmente leva outras coisas em conta, como liderança, como o histórico do cara pelo clube. Mas hoje, se a gente analisa só qualidade técnica, auge físico, o Davi Luiz está no fim da fila desses caras. O Léo Ortiz chega pedindo passagem, colocando pressão no Fabrício Bruno, até mesmo no Léo Pereira, porque tem muita qualidade técnica. Agora, para o treinador, é um luxo ter zagueiros como esses. Opções boas e, ao mesmo tempo, com características diferentes para ou melhorar a saída de bola ou melhorar ali a capacidade de recomposição quando precisar correr para trás. Pelas modificações que ele fez ontem, né, com a entrada do Ortiz no lugar do Fabrício Bruno e semana passada do Davi Luiz no lugar do Léo Pereira, na minha cabeça, então, estou imaginando que ele tenha pela direita Fabrício Bruno ou Léo Ortiz, pela esquerda Léo Pereira ou Davi Luiz. Então, seriam a zaga reserva seria Ortiz pela direita e Davi Luiz pela esquerda no momento. É um critério do Tite, mas o Ortiz pode jogar perfeitamente pela esquerda. Se ele quiser optar por Fabrício Bruno e Ortiz, é uma ótima dupla. Jogou também no Bragantino. Só para finalizar o assunto Flamengo, lembrando que das 10 finalizações do adversário, do Palestino, uma só no primeiro tempo. No segundo tempo. O segundo tempo é que mudou o jogo. No segundo tempo, 9, o Flamengo realmente caiu de produção no segundo tempo. 6 no gol do Rossi. 6 no gol. No primeiro tempo, o Flamengo, se você somar assim, o número de ações das duas equipes e dividir o campo por 3, só 7% das ações aconteceram na parte ofensiva do Palestino, ou seja, na defesa do Flamengo. Então você teve 92% de bola do meio para frente. O Flamengo dominou amplamente o jogo. Só que no segundo tempo, ele voltou... Você falou a palavra. O Flamengo dominou amplamente o jogo. Dominou, eu queria só ouvir fez isso. Um gol. Eu queria ouvir isso. No segundo tempo, ele volta com sono. Então. Ele volta dormindo, 1-0, completar. Foi fácil o primeiro tempo. Aí ele vai deixando o adversário crescer na partida. Quero completar e chega a tomar susto. E ser repetitivo para fechar o assunto. Estou com essa impressão hoje, posso estar errado, mas estou com essa impressão. A nossa hegemonia, a nossa superioridade na Libertadores, ela tem sido tão grande que nós estamos ficando um pouco marrentos, arrogantes, achando que todo jogo tem que golear, não pode sofrer nenhuma pressão do adversário, ganhou de 2-0, tá ruim. Mas ter segurado mais jogadores no segundo jogo pela vantagem que tinha contra o Nova Iguaçu e evitar entrar no Campeonato Brasileiro com essa ideia de vamos rodar, a gente administra melhor. Tem de ter muito cuidado para fazer isso no Flamengo, porque a cobrança no Flamengo é de disputar todos os títulos. Então a mensagem para o torcedor, por mais que não seja a intenção, jamais pode ser de abrir mão de uma ou outra competição. Ele vai ter de lidar com essa realidade. Mas não é abrir mão, é você usar o elenco que você tem e dividir. Isso é abrir mão? Então, o Flamengo tem jogadores para disputar... Ele usa a palavra priorizar, e aí é como se ele fosse deixar o outro de lado. Não é o caso, mas a gente viu que o Dorival foi fazer isso no Brasileiro e ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Foi mandado embora depois. Então, mas do Dorival, numa circunstância específica, que ele chega com a temporada ali quase... Ganhou o jogo da mesma forma, mas como o Breider colocou, apesar de ter sido muito superior no primeiro tempo, só fez um gol. Perdeu outras oportunidades. E aí houve um momento do segundo tempo em que correu o risco de sofrer um empate, o que seria uma tragédia, porque esse jogo ontem era para golear. O Flamengo teve volume, teve condições no primeiro tempo. O próprio Tite falou ali de ter feito 3, 4 gols e não fez. Esse é um problema que o Flamengo tem demonstrado. Posso fazer uma pergunta? O Flamengo não tem aproveitado. Às vezes parece, só para terminar esse raciocínio, Abel, que o Flamengo é um pouco, talvez, displicente ou com excesso de preciosismo quando chega no ataque. Tá muito fácil, eu vou fazer o gol desse jeito ou daquele e tá um toquinho mais assim, um toquinho para lá e acaba não matando, não fazendo os gols que tem que fazer. Tem que pensar em bola na rede. Tem volume para bola na rede. Ontem chegou a passar um momento de sufoco, de susto ali, sem precisar, porque era jogo para ter feito 4 ou 5. Minha pergunta é o seguinte, ela tem muito a ver com o Flamengo, que é o assunto que a gente está falando, sobre o jogo de ontem do Flamengo, mas quero abrir o leque aí. Nós, quando eu digo nós todos do futebol brasileiro, a gente não está muito, qual seria a palavra? Não sei se é arrogante, ou achando que os nossos times
vão sempre ganhar e golear e dar show na Libertadores, na Sul-Americana. Por que eu pergunto isso? Nos últimos anos só dá brasileiro, né? Na Libertadores, na Sul-Americana o Atlético Paranaense ganhou, São Paulo chegou na final, Fortaleza, enfim, a superioridade econômica e aí a qualidade dos nossos times, ela está cada vez maior em relação a quase todos, até aos argentinos. Sim. E aí a gente acha que todos os jogos tem que ganhar, tem que dar show, tem que golear. E muitas vezes o time que é muito... Abel, eu não acho. Deixa eu só terminar. Muitas vezes o time que é muito inferior, e a gente tem visto isso nessa semana mesmo, ele vem, ele joga fechado, ele faz linha de 5, 10 atrás e um recuado e não sei o quê. Aí o time ganha de 1, 2-0, perde não sei quantos gols e fica todo mundo, ou muita gente reclamando. Muita gente que eu falo, a torcida, a mídia. O São Paulo ganhou de 2-0, teve 26 finalizações, mas isso e aquilo. Flamengo ganhou de 2-0, mas olha, o adversário chegou a assustar e o Flamengo podia ter colocado 5. A gente não tá achando que... Não, Abel, não. Não? Não. Tem que exigir mesmo que o São Paulo tem que ganhar de 5, que o Flamengo tem que ganhar de 6. A gente tá olhando aí o Grêmio joga com a Chipato, perde, aí o Inter joga com não sei quem empata. Então, é jogo difícil, amigo. A gente está olhando para uma Libertadores e eu gosto muito de acompanhar o futebol sul-americano de perto, me dedico muito a isso, em que eu estou me colocando na minha posição. É importante você diferenciar quem é quem dos adversários. Sim, mas estou dizendo, o Flamengo ganhou de 2-0. O Flamengo vai ganhar de goleada de todo mundo. Por exemplo, semana passada, o Flamengo jogou com Milionários e eu adverti várias vezes aqui nos programas de que participei. É um bom time o Milionários. Não é um jogo fácil para o Flamengo. Como o jogo de ontem do Atlético não era um jogo fácil para o Atlético. E não Como foi. O jogo de hoje do Botafogo é uma pedreira. Hoje a favorita é a LDU contra o Botafogo. A realidade é essa. Agora, você tem que saber diferenciar. O Inter jogou com o Real Tomayapo. É um time que até outro dia nem existia. Então, mas em casa. Mas tinha que golear. Eugênio, mas o Inter... O Flamengo jogou com o Palestino. É diferente. O Inter não ganhou. O Flamengo ganhou de 2-0. Não, mas ganhou de um time que é muito inferior a ele. Como foi o Cobressal ontem, muito inferior a São Paulo. Então, esse tipo de jogo você tem que cobrar, sim. Você tem que saber diferenciar, dentro da Libertadores, qual o nível dos adversários. Há adversários mais fáceis, há adversários mais difíceis. Essa rodada, especialmente, é uma rodada do time do pote 1, cabeça de chave, contra o time do pote 4, que é o mais fraco do grupo. E jogando em casa. Esses jogos são para você ganhar e fazer saldo. Então, mas você lembra o que eu falei? Mesmo os times de qualidade muito inferior, muitas vezes eles dificultam, porque eles vêm todos fechados, eles não saem dali de trás, colocam um caminhão na frente do gol. E você nem dificulta, você é melhor, você tem que encontrar os caminhos. Nem sempre você vai conseguir fazer o que o Atlético Paranaense fez contra o... que ganhou de 6 agora. Zuliano. Raio Zuliano, nem sempre. Às vezes você vai ganhar de 1, de 2. Então, aí você... A história da Libertadores diz isso. Você foi incompetente para ganhar o jogo. O Tite falou ali. O Flamengo não conseguiu fazer aquilo que se esperava dele. Em resumo, a minha pergunta é, a gente não está exigente demais? Não. Com todos os nossos clubes, não só com o Flamengo. Mas no caso do Flamengo tem uma exigência boa, que é a exigência do desempenho. Se o Flamengo tivesse ganhado os mesmos 2-0, mas com um contexto de jogo em que tivesse ali pressionado, exercido a intensidade que se cobra do Flamengo, os 2 tempos, com regularidade e constância, teria um peso diferente. O problema é que no segundo tempo, depois desse preciosismo que rolou no primeiro, como o Eugênio destacou, desperdiçando oportunidades. Então, igual eu tô vendo o mesmo filme do São Paulo. Mas o Flamengo... Criou, desperdiçou oportunidades, tarará. Não, é pior, porque o time do Flamengo é muito melhor que o do São Paulo, estava com a força máxima, não tinha desfalques, um time que vem aí com... Mas fez um gol, podia ter feito mais. De ser campeão carioca. Mas o ponto de atenção, é pior a situação. O ponto de atenção nesse caso do Flamengo é na defesa. Flamengo, tem um técnico experiente. O Flamengo finalizou 20 vezes, mas sofreu 10 finalizações. 10 finalizações do Palestino jogando em casa. E o que a gente sempre destaca nos times do Tite? Equilíbrio. Equilíbrio. Um time que sofre pouco na defesa. Então, quando um time como o Palestino, que tem pouca qualidade técnica, consegue finalizar 10 vezes contra o Flamengo, isso deve levantar um motivo de preocupação e não para, poxa, o trabalho não, aí é sim, ruim. Aí eu concordo. A minha pergunta é ajustado para não sofrer 10 finalizações de equipes como a do Palestino jogando em casa. Se poderia ter rolado um planejamento melhor para essa partida. Mas essa é uma dificuldade do Tite. Mais frescos
para o jogo de De Libertadores. responder mais rápido ao que o campo pede. O Tite tem essa dificuldade na maioria dos trabalhos dele de responder mais rápido. Mas eu estou com o Gênio nesse sentido. A gente cobra muito de quem pode fazer muito contra times que não podem fazer nada. No caso do São Paulo e do Flamengo é isso. Você não acha que a gente está exigente demais com nossos times? Na Abel, Libertadores, sinceramente, com o tipo de investimento todo jogo que tem, a gente, os nossos times brasileiros vão golear, Não, todo jogo não não. vai sofrer finalização nenhuma. Todo jogo não. O Flamengo, além de não sofrer gol, não vai sofrer nenhum ataque do adversário. Todo jogo não, Abel, mas contra o Raio Zuliano, contra o Palestino, contra esses times tem que fazer. Ponto. O time tem... O elenco do Flamengo é o mais rico da América de investimento. É o mínimo que se espera de um time. Eu acho que se o desempenho, estou também com o Breler, se o desempenho fosse de uma forma um pouco mais consistente, um pouco mais de equilíbrio, aí sim, talvez a gente tivesse uma outra conversa hoje. O que chama atenção foi a falta da intensidade do Flamengo e as conversas. É isso aí, galera. Espero ter gostado do vídeo. Temos bastante informações aqui importantes para passar para vocês. Temos aí uma boa notícia. Semana passada o Gerson voltou de recuperação, né? Já estava treinando no gramado. Ainda não está treinando com a equipe, né? Diretamente, mas já está treinando novamente. E hoje já tivemos uma nova novidade. Ele já está bem adiantado. Isso está animando bastante a parte, tanto os fisiologistas como também os médicos do Flamengo. O que deve ocorrer, o jogador próximo à disposição do treinador Tite. Nos próximos de 10 a 15 dias já vai estar apto aí para estar se reintegrando ao elenco, né? No treinamento do elenco e estar à disposição para o jogo, tá bom? Mas foi uma recuperação muito rápida, recuperação animadora, né? Embora tenha sido cirurgia no rins, não tem nada a ver com a parte do futebol, né? Foi fora a parte da área de saúde. Mas a recuperação dele foi muito boa após a cirurgia, recuperou muito bem, passou uma semana internado, depois veio para casa, fez aquele tratamento, depois retirou os pontos. Agora já está treinando em campo desde quinta-feira passada e agora já está bem evoluído, né? Aí a projeção aqui pelos médicos do Flamengo, né? Pelo Márcio Tanuri, a equipe médica, é que entre 10 a 15 dias o jogador já esteja apto, já esteja à disposição aí do treinador Tite para poder ir pro jogo, tá bom? E que isso vai animar bastante, ainda mais agora pertinho aí da Copa América, né? De chegar a Copa América, a gente vai perder o Arrascaeta e o De La Cruz. E vai ficar faltando um jogador importante ali naquele meio de campo ali, tanto na questão do volante, né, que a gente vai perder o Eric Pulgar também, mas também na criação ali, e o Gerson vai estar fundamental naquela função, tá bom? Hoje ele, na minha opinião, é reserva do De La Cruz, né? Mas o De La Cruz vai pra Copa América, vai ser fundamental aí, principalmente no brasileiro agora, e o Flamengo vai ter 9 rodadas de desfalque. Vai ser bastante importante aí nessa função, tá bom? Tivemos também aí o Atalanta mostrando interesse aí no Fabrício Bruno, o Atalanta da Itália. Ele tá de olho aí, desde que o Fabrício Bruno foi convocado para a seleção, alguns clubes da Europa ficaram de olho, né, pelo desempenho dele. Chamou bastante atenção, tanto pela altura como questão do desempenho, né, um jogador muito rápido. E tem despertado muito interesse aí, um dos interessados é o Atalanta, que quer fazer uma proposta para o jogador, só que a princípio só vai levar a se pagar a multa, né? Lembrando que há pouco tempo ele já fez o processo de renovação, agora já no comecinho do ano, né? Fez o processo de renovação no Flamengo. A princípio ele queria ir para a Europa, mas parece que o Tite conseguiu convencer ele. Com isso ele fez até, renovou o contrato com o Flamengo. A multa ficou um pouco mais alta, o salário também. E a princípio o Flamengo não pretende vendê-lo, né? Mas o Atalanta vai fazer a proposta aí, mas vai só chegar e voltar, né? A princípio o Flamengo não quer vendê-lo. E tem tudo aí pra ele continuar no Flamengo por um bom tempo ainda, tá bom? Tem se destacado bastante Pereira. E agora com a vinda do Léo Ortiz, né? Fez até o gol aí diante do Palestino. Tem 3 super zagueiros aí. Davi Luiz aí tá em fim de carreira. Agora ainda esteja jogando, mas na minha opinião não dá pra testar até no brasileiro, né? Mas pra Libertadores eu acho muito difícil, tá bom? Até pela questão de velocidade, questão do física também. Isso acaba atrapalhando um pouco o Davi Luiz. Temos também em relação ao Pedro, né, que ele jogou no sacrifício, foi revelado aí que o atacante estava com a gripe, processo viral, né, com a gripe, e jogou no sacrifício, teve dificuldade até para respirar durante o jogo, ele foi relator do jogo, fez um dos gols, inclusive um golaço, né, que tirou o chapéu no goleiro, fez aquele golaço lá de cabeça, jogou no sacrifício, e caso ele não esteja condições para domingo, né, na minha opinião o Tite poderia até pôr o Paulo, se quiser colocá-lo, pode colocar já no segundo tempo, já que é um jogo mais tranquilo dentro do Atlético Goianiense. Com todo o respeito ao Atlético, tá bom? Foi campeão estadual agora há pouco tempo.
vai ser até um jogo de faixa, né? O Flamengo campeão carioca e o Goiás, o Atlético Goianiense campeão goiano. E o Flamengo pode até poupá-lo e colocar o Carlinhos, né? Que vai ser o da estreia, já está regularizado no BID. E está à disposição aí para o treinador Tito para poder entrar no jogo, tá bom? E, na minha opinião, poderia colocar o Carlinhos e poupar um pouco o Pedro até para o jogo de quarta-feira dentro do São Paulo, que é um jogo mais complicado. Temos também a questão, um outro que está interessado aí, é o Arrascaeta. O Cruz Azul do México está disposto a pagar 100 e poucos milhões, 108 milhões pelo Arrascaeta. Eles vão trazer a proposta oficial para o Flamengo. Mas o Marco Braz foi até questionado, né? Eu acho que foi o Paparazzo ou foi o Vene Casagrande, e perguntou ao Marco Braz a respeito dessa contratação, dessa negociação com o Cruz Azul. O Marco Braz disse que assim que chegasse, eles não vão nem ouvir, né? Não vão nem sentar para ouvir, vão descartar a proposta. O Flamengo não quer vender o jogador, hoje é fundamental aí no Flamengo, o Arrascaeta, tanto o Arrascaeta agora, né? Como o De La Cruz também. São jogadores importantíssimos aí. E o Flamengo não quer vendê-lo, né? Renovou faz um pouco tempo que o Flamengo renovou com a Arrascaeta. E não sabe se vai estender o contrato, né? Mas a princípio o Flamengo não quer perdê-lo. O próprio jogador também não quer sair do clube. Ele já teve outras propostas, vale lembrar, e ele não quis sair. Ele gosta do Flamengo, né? Se identificou, já é ídolo aí do Flamengo, assim como o Gabigol, o próprio Bruno Henrique. E o jogador não quer sair. O Cruz Azul vai fazer a proposta, mas vai só chegar e voltar, né? A direção do Flamengo não vai nem ouvir a proposta do Cruz Azul. Tivemos um vazamento na noite de ontem, né? Acho que foi após o jogo. É que nas votações lá, a dupla Fla-Flu estava na frente. Já estava bem dizer ganho a questão da licitação por 20 anos do Maracanã. O A777 tinha recebido 100 e poucos votos, a dupla Fla-Flu recebeu 200 e poucos. E teve outro consórcio lá também que estava concorrendo, que recebeu 50 e poucos votos, foi 70 e poucos votos. E a princípio o Flamengo já está bem dizer ganho, né? A questão da licitação do Maracanã pela questão aí da concessão de 20 anos junto com a equipe do Fluminense. Agora o problema é que vai virar bagunça, né? A gente sabe que mesmo o Flamengo e o Fluminense sendo donos do consórcio Maracanã, tanto até teve até uma coisa curiosa que o Vasco pediu para o Botafogo juntar ele para poder brigar pelo Maracanã. O João Teixeira negou, disse que não queria ter confusão com o Rodolfo Landim, né, com o Flamengo, já que os dois são amigos ali, preferiu não entrar no negócio. E a 77 ficou bem irritado, né, com o quarto Vasco. E o problema é porque sempre quando tem esse Vasco que é jogo, entra na justiça com todo a questão do Flamengo. O Fluminense está pagando as contas, está organizando o estádio, tem a questão do desgaste também da grama, mas eles não querem saber, entra na justiça e a justiça acaba liberando o jogo pro Vasco e vira essa bagunça. Infelizmente, enquanto o Flamengo não conseguir fazer o seu estádio, vai ficar essa dor de cabeça aí por relação ao Vasco. Com todo respeito ao Vasco, o Botafogo, todos os quatro têm direito de usar o Maracanã, mas da forma que tá, não é viável, né? Só quem paga no momento é Flamengo e Fluminense, né? E os outros usam, faz o que quer e fica por isso mesmo, tá bom? Mas coloca os comentários certo, pedindo vocês. Lembrando que o Flamengo hoje pela manhã, né? E à tarde também treinamento forte aí, intensivo, para poder encarar o Atlético Goianiense nesse final de semana, tá bom? Vai ser a estreia do Brasileiro e o Flamengo tem que entrar com o pé direito aí para poder até chegar no final da temporada, né? Final do Brasileiro, o time tá com uma gordurinha aí pra beliscar o título, tá certo? Mas coloca os comentários, tá bom? Pedindo vocês. Créditos e direitos autorais da SPN Brasil, link vai estar na descrição. Valeu.